Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Leandro Levi, sou professor de Geografia e eu estava aqui montando uma aula e me deparei com uma questão que eu quis trazer aqui para vocês. Joga a questão aí na tela. Um estudante precisa fazer um intercâmbio. Embarca em uma viagem às 13 horas do dia 23 de maio de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 12 horas. Qual o dia e horário de chegada do estudante ao ponto B? Então, pessoal, essa é uma questão de fuso horário. Fuso horário é um conteúdo que está dentro da cartografia, né? Que é uma ciência em que a geografia usa bastante, que é a ciência dos mapas, das cartas. É onde a gente pode visualizar os fenômenos geográficos. Beleza, pessoal? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa lembrar como funciona o fuso horário. Por que existe fuso horário? A gente tem que lembrar de algumas coisas e eu vou trazer esse bizu aqui para vocês. Para começar a história, eu tenho aqui o nosso planeta, né? O planeta Terra, para ajudar a gente a entender como funciona o fuso horário. E é bom lembrar também que a geografia que é cobrada na ESA é a geografia do Brasil. Então, provavelmente vai cair uma questão de fuso horário do Brasil. Mas para a gente entender como funciona o fuso horário no Brasil, a gente precisa entender como funciona fuso horário, certo? No planeta Terra, nós temos algumas linhas imaginárias, né? Nós temos linhas na vertical e linhas na horizontal. As linhas na horizontal são as latitudes, né? O que a gente chama de paralelos. Por que paralelos? Porque a principal, que é a linha do Equador, né, que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, ela é uma linha que envolve o planeta Terra bem no centro. E as outras linhas são paralelas a ela, né, até chegar aqui no Polo Norte e aqui no Polo Sul. E as longitudes, os meridianos? Os meridianos não são círculos completos como são os paralelos. Os meridianos são semicírculos. Como assim semicírculos? Eles saem de um polo e vão em direção ao outro polo. Eles fazem um semicírculo, certo? E é importante também lembrar que para cada meridiano nós temos um contrameridiano. Lógico que a gente vai ter um contrameridiano, até porque nós estamos falando de uma esfera, não é isso? É importante lembrar também, galera, que a Terra possui alguns movimentos. Um dos movimentos que influencia diretamente nos fusos horários é o movimento de rotação. Como funciona o movimento de rotação? A Terra gira em torno do seu próprio eixo. É esse movimento que vai gerar os dias e as noites, né? Vamos supor que vocês sejam o Sol. Vocês são o Sol. Então, olha aqui, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, uma parte vai ficar iluminada pelo Sol e a outra parte vai ficar escura. É o dia e a noite. A gente sabe também que a Terra demora 24 horas para fazer um movimento completo, para rotacionar completamente em torno do seu próprio eixo, fazer a volta completa, completar os 360 graus. Então, raciocina comigo, pessoal. Se a Terra demora 24 horas para fazer uma volta completa e ela tem 360 graus de circunferência, por ser uma esfera, né, por ser um círculo, se nós pegarmos o 360 e dividirmos por 24 horas, a gente vai chegar ao número 15. E é importante a gente lembrar também que a Terra rotaciona de oeste para leste. Ela rotaciona nessa direção aqui, ó. Olha aqui, galera, nessa direção. E nós temos um meridiano de referência, que é o famoso meridiano de Greenwich, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O meridiano de Greenwich, ele passa em cima da Inglaterra, lá na Europa, é o meridiano 0 grau. Se o meridiano de Greenwich é o meridiano de 0 grau, ele é o meridiano de referência, nós vamos ter 180 graus para um lado e 180 graus para o outro. O contrameridiano de Greenwich é a linha internacional de mudança de data. Ou seja, a gente divide a Terra num bloco e em outro bloco. Aqui, ó, o meridiano de Greenwich está passando aqui. A gente divide a Terra em oeste, em hemisfério ocidental. Tudo que está aqui, ó, à esquerda do meridiano de Greenwich até a linha internacional de mudança de data que é aqui atrás, tudo que está nessa porção aqui está a
oeste do meridiano de Greenwich. E tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, até a linha internacional de mudança de data, está a leste, né? Está no oriente, no hemisfério oriental. Galera, é importantíssimo que vocês saibam, decorem que tudo que está no oriente, tudo que está à direita, tudo que está a leste do meridiano de Greenwich até a linha internacional de mudança de data está adiantado. Em relação ao quê? Em relação a tudo que está à esquerda, tudo que está a oeste, tudo que está no hemisfério ocidental. Tudo que está no hemisfério ocidental à esquerda do meridiano de Greenwich está atrasado. E eu tô falando isso em relação ao horário político, a hora do nosso relógio. Agora se liga aqui para vocês entenderem como que foi desenvolvido o fuso horário. Olha só, galera, nós temos os meridianos, que são linhas de 15 em 15 graus. Isso quer dizer que a Terra demora 1 hora para rotacionar 15 graus. De 15 em 15, ela demora 24 horas para rotacionar 360 graus, dar uma volta completa. Se ela demora 1 hora para rotacionar 15 graus, a gente sabe que os horários em cada região do mundo vão ser diferentes, né? A gente tem horários diferentes e uma defasagem de até 24 horas entre uma localidade e outra. Vou jogar aí na tela agora um mapa para vocês. Esse mapa mostra como que funciona a relação dos meridianos, né, que são as longitudes, com os fusos horários. A gente sabe que os meridianos eles têm um espaçamento de 15 graus entre um e outro. Como é que os estudiosos desenvolveram os fusos horários? Partindo da mesma lógica. Se nós temos uma rotação de 1 hora a cada 15 graus, os fusos horários que vão delimitando de hora em hora, né? Eles também precisariam ter um espaçamento de 15 graus. Só que as linhas imaginárias que delimitam os meridianos não são as mesmas linhas imaginárias que delimitam os fusos horários. Os fusos horários, eles estão no meio dos meridianos, ou o contrário, né? Os meridianos, eles estão no meio do fuso horário. Como assim? Olha para a figura aí. Bem no meio aí o meridiano de 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. Vocês vão ver que essa linha de meridiano está dentro de um fuso horário. Como é que eles desenvolveram isso? É simples, galera. Eles simplesmente andaram 7,5 graus para um lado e 7,5 graus para outro lado. 7,5 mais 7,5 dá 15 graus. Então, cada meridiano vai ter o horário de referência de uma área de fuso horário que contempla 15 graus. 15 graus é o espaçamento entre um meridiano e outro e também é o espaçamento entre um fuso horário e outro. Cada fuso horário vai ter 15 graus de espaçamento e a gente sabe que a Terra demora 1 hora, 60 minutos para rotacionar 15 graus. A gente já sabe disso. Então, olha só, voltando aqui para mim. Se a Terra demora 1 hora para rotacionar 15 graus, a gente tem a divisão entre o hemisfério ocidental, que é tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich, até a linha internacional de mudança de data, e tudo que está a leste do meridiano de Greenwich é o hemisfério oriental, está mais adiantado. Uma dica para vocês decorarem isso. O Japão a gente sabe que está aqui na Ásia, né? É essa ilhazinha aqui e está bem a leste, né? Bem ao oriente do meridiano de Greenwich, né? Tá bem distante, tá mais perto da linha internacional de mudança de data do que do meridiano de Greenwich. Então, o Japão é considerado também, é chamado também como a Terra do Sol Nascente. O Japão é uma das áreas com maior densidade populacional, densidade demográfica, que está mais a leste do globo, está mais perto, né, da linha internacional de mudança de data, mas a leste do meridiano de Greenwich, à direita do meridiano de Greenwich. Então o Japão é uma das localidades mais adiantadas no nosso horário político, no nosso relógio, que tem no mundo, certo? E o Havaí, a linha internacional de mudança de data está aqui. O Havaí é uma das localidades que está mais a oeste do meridiano de Greenwich, está pertinho da linha internacional de mudança de data, mas o Havaí é uma das localidades que está mais a oeste do meridiano de Greenwich, então é uma das localidades que está mais atrasado em relação ao nosso horário político. Se nós olharmos, o Japão e o Havaí estão geograficamente perto. Só que em relação ao horário político do mundo, em relação aos fusos horários, eles estão com uma defasagem aí de muitas horas, porque um faz parte
do hemisfério ocidental, que está a oeste do meridiano de Greenwich, está mais atrasado. E o outro faz parte do hemisfério oriental, que está a leste do meridiano de Greenwich, está mais adiantado. Os fusos horários podem aparecer nas questões de algumas formas. Vamos lá. Se a gente tem o meridiano de Greenwich como meridiano 0 grau, o meridiano que vem depois, né, é o meridiano mais 15, ou 15 graus leste, ou mais 1, certo? Mais 1 quer dizer mais 1 hora em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. A gente tem o mais 1, o mais 2, o mais 3 ou o mais 4. Ou pode ser mais 15, mais 30, mais 45, mais 60 e assim até 180. Ou pode ser 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste e 60 graus leste. E é a mesma coisa para oeste do meridiano de Greenwich. Só que aí, como eu falei para vocês, está atrasado. Então pode ser 0, né? O meridiano de Greenwich, menos 15, menos 30, menos 45, menos 60. Ou pode ser 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou também pode ser 0, 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste, 60 graus oeste e assim sucessivamente. Pode aparecer de diversas formas. Vamos voltar para aquela questão que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Vamos lá. Um estudante precisa fazer um intercâmbio, embarca em uma viagem às 13 horas do dia 23 de maio, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 12 horas. Qual o dia e o horário de chegada do estudante ao ponto B? Ele sai no dia 23 de maio, às 13 horas, de um ponto A. O ponto A localizado a 30 graus oeste. Vamos pegar como referência o meridiano de Greenwich, que está passando aqui no bairro de Greenwich, que fica em Londres, na Inglaterra, que divide a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Se ele está saindo de um ponto que está a 30 graus oeste, então ele está a oeste, ele está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Se ele está a 30 graus, a gente pode dizer também que ele está no menos 2. Se no ponto que ele está são 13 horas, que horas que são no meridiano de Greenwich? Se ele está no menos 2, quer dizer que tem 2 horas de defasagem. Quer dizer que ele está atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Se no ponto A são 13 horas, no meridiano de Greenwich são 15 horas. Mas olha só, ele não está indo para o meridiano de Greenwich. Ele está indo para o ponto B. O ponto B está localizado, segundo a questão, no meridiano 45 graus leste. Se é 45 graus leste, ele está a leste do meridiano de Greenwich. E se é 45, não é de 15 em 15? Então, 0, 15, 30, 45. 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste. Então ele está no mais 3, certo? Ele está no mais 3. Se ele estava no menos 2 e está no mais 3, é só a gente adicionar 5 horas. No momento em que ele estava saindo aqui do menos 2, eram 13 horas, que horas seriam no ponto B? Seriam 18 horas. 13 mais 5, 18. Faz sentido na cabeça de vocês? Só que a gente também tem que levar em consideração quanto tempo ele demorou se deslocando, né? Porque ele não tem ainda um teletransporte para sair daqui e aparecer aqui de uma hora para outra. Ele demora um tempo para se deslocar. A questão diz que ele demorou 12 horas. Se no momento em que ele está saindo do ponto menos 2, que é o 30 graus oeste, eram 13 horas, nesse momento eram 18 horas, 5 horas a mais no ponto B, que é o 45 graus leste. A gente chegou no horário das duas cidades no momento em que ele estava decolando. É só a gente adicionar a quantidade de horas de voo. Então, se eram 18 horas no ponto B, mais 12 horas de voo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que isso aí já do outro dia, né? A gente viu até agora que tudo que está à direita do meridiano de Greenwich, tudo que está a leste do meridiano de Greenwich está adiantado. Então aí na letra C diz: o estudante chegará à cidade B às 6 horas
do dia 24 de maio, que é o dia seguinte. Então o gabarito é letra C, galera. Beleza? Agora vamos falar rapidinho aqui do fuso horário do Brasil. O Brasil hoje possui 4 fusos horários. Vou jogar aí no mapa para vocês, ó. Vamos falar do fuso horário do Brasil. O fuso horário de Brasília, né, que é o horário oficial do Brasil, ele tá no menos 45, ou seja, 45 graus oeste, ou também menos 3. Isso quer dizer que o Brasil só tem esse fuso horário e que todo o território brasileiro está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich? Não. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande. Olha aí no mapa. O Brasil tem o fuso horário menos 2, que pega as ilhas oceânicas e, teoricamente, teria que pegar o litoral do Nordeste também. Mas a gente viu no mapa que essas linhas, elas sofrem algumas alterações por questões econômicas, políticas, culturais. Essas alterações fazem com que nós não tenhamos uma defasagem muito grande com relação ao horário solar, mas que fazem toda a diferença para um país, por exemplo. Olha a região Nordeste aí. Teoricamente, o litoral nordestino teria que estar incluso no fuso horário menos 2, ou seja, 1 hora adiantada em relação ao horário de Brasília. Só que, nessa região do Nordeste, nós temos muitas cidades. A gente tem cidades com muitas pessoas morando e 1 hora de defasagem implica em muitas mudanças. Então não custa nada chegar um pouquinho a linha para o lado e incluí-los na hora de Brasília. Só que nós temos o menos 2 ilhas oceânicas, como a ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, né? No menos 3 a gente tem a maioria da população brasileira, que é o horário oficial de Brasília, no menos 3, ou seja, 3 horas atrasados em relação ao fuso horário de Greenwich. Nós temos também aí o menos 4, que pega o estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, o estado de Rondônia, Roraima e grande parte do estado do Amazonas, e o menos 5, que está 2 horas atrasado em relação ao horário oficial de Brasília. O menos 5 pega o sudoeste do Amazonas, vocês estão vendo aí no mapa, e o estado do Acre. Isso quer dizer que eles estão 5 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, ao horário oficial de Greenwich, e estão 2 horas atrasados em relação ao horário de Brasília. Galera, são 4 fusos horários no território brasileiro atualmente. Não foi sempre assim, isso foi sofrendo algumas mudanças, mas atualmente é isso aí que nós acabamos de falar. Para finalizar, vou jogar aqui na tela mais uma questão de fuso horário para a gente fixar o nosso conhecimento. O território brasileiro, em função da sua grande extensão longitudinal, ou seja, galera, pega várias longitudes, apresenta diferentes fusos horários. Isso aí a gente já viu. Com base nessa realidade, assinale a opção correta. Olha só, a letra A fala: o horário oficial do país é o de Brasília, atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Então, essa daí tá errada, porque o horário de Brasília fica no menos 3, fica no menos 45, fica no 45 graus oeste, né? Menos 45, menos 3, então são 3 horas atrasado em relação ao meridiano, que é referência, que é o Greenwich. Então tá errado. A letra B. O Brasil possui 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich, com exceção às ilhas oceânicas. Então, também está errado porque as ilhas oceânicas também estão atrasadas em relação a Greenwich. As ilhas oceânicas se encontram, as ilhas que ficam no litoral brasileiro, se encontram no meridiano menos 2. Então tem 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então a letra B também está errada. Letra C. O segundo fuso horário, que abrange a maior parte do país, encontra-se 4 horas atrasado em relação a Greenwich. Na verdade, encontra-se 3 horas atrasado em relação a Greenwich. O segundo fuso horário brasileiro, que é onde se encontra a maior parte da população brasileira, né? O eixo Rio-São Paulo, as cidades do Nordeste, as cidades de Minas Gerais, está no menos 3. Então são 3 horas defasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então tá errado, tá bom? A letra D. O estado do Acre, porção mais ocidental do país, encontra-se 6 horas atrasados em relação ao Greenwich. Na verdade, o estado do Acre está no menos 5. Se está no menos 5, encontra-se 5 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. A região sudeste, por encontrar-se integralmente no segundo fuso nacional, possui 3 horas atrasadas em relação a Greenwich. Então, a região sudeste está inclusa no fuso horário menos 3.
no fuso horário menos 45 ou 45 graus oeste. Então a região sudeste está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então a letra E é o gabarito, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Papirando e vamos rumo à aprovação. Valeu!